Feliz 2020, né? Cansado de cumprimentar hoje e falar 2019, né? Falei, vou me policiar para falar 2020. Deus abençoe o seu ano, assim, de forma muito especial. Eu não sei se você faz uma avaliação no final do ano. A gente costumava fazer lá em casa, a gente esse ano não fez, né? E uma lista de coisas legais para a gente fazer para esse ano. Mas eu acho que o segundo dia ainda há tempo, né? Vou fazer agora essa lista, eu acho que é uma boa ideia. E todas as vezes que a gente faz uma lista legal, e boa parte delas a gente verifica que no final do ano muita coisa aconteceu. Gente, eu quero pensar com vocês hoje uma história interessante, para começar a falar do tema que Deus colocou no meu coração. Certa vez um pastor foi jantar junto com alguns amigos, e num restaurante em que ele não tinha costume de ir, mas, de alguma forma, um dos garçons descobriram que ele era pastor da igreja da cidade, e aquele homem tinha uma dúvida enorme no coração, então ele decidiu perguntar o pastor que estava jantando lá pela primeira vez: pastor, eu tenho uma dúvida no meu coração muito grande, isso está me atrapalhando na minha vida espiritual, no meu devocional com Deus. Eu quero saber como eu devo chamar realmente Deus. Qual é o nome de Deus? Alguns dizem que é Jeová, Yahvé e tantos outros nomes, né? E me disseram também que a raiz da palavra Deus está ligado a Zeus. Então, eu tenho dificuldade de continuar a minha vida devocional de oração, porque eu tenho temor de estar violando um princípio importante, né? De estar chamando o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que eu creio, o Deus da Bíblia, e estar invocando uma outra entidade que não seja Deus. Eu tenho muito medo de estar sendo idólatra nessa minha relação com Deus. E eu, às vezes, tenho até dificuldade de me ajoelhar, eu não sei como me chegar a Deus mesmo, né? Eu não sei como orar a Deus. E o pastor virou-se para ele: olha, eu acho que é legítima essa sua pergunta, e eu vou tentar responder para você qual é o nome de Deus. Bom, uma coisa eu posso te dizer, nada tem a ver com Zeus. O nome de Deus mais adequado seria o nome Pai. Talvez seja o que a Bíblia mais descreve acerca desse nosso Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que é realmente aquele que cuida de nós. Todo o conceito, pelo menos o conceito saudável de paternidade, está descrito nas Escrituras e a gente identifica em Jesus, né, que é a revelação de quem é Deus. O próprio Jesus responde, certa ocasião, acerca de quem era o Pai, né? Aí Jesus declara: olha, quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Eu quero ler com vocês lá em Romanos, capítulo 8, apenas o versículo 15. Esse texto vai falando um pouco de paternidade. Eu acho extremamente importante a gente pensar e ter extremamente definido essa ideia de paternidade. Porque se eu sei quem é o meu pai, se eu sei o que está garantido na ideia de paternidade, eu vou viver uma vida mais segura em Deus. Esses dias, falando sobre a segurança da salvação, eu estava pensando sobre os relacionamentos inseguros, né? Pessoas que vêm tratar com a gente dificuldades de ter segurança num relacionamento ou no trabalho. Você imagina estar casado com alguém que na primeira divergência ele pensa em separar de você: vou te largar. Ou a mulher diz: olha, não vou estar mais com você. Você se sente extremamente inseguro. Você imagina um pai que ama seus filhos, ou pelo menos diz que ama seus filhos, num primeiro momento de divergência ou de uma dificuldade, ele dizer para você: você não é mais meu filho. Você não tem segurança nessa relação. Então, quando eu não tenho definido essa ideia de quem é Deus, eu não tenho definido a ideia de quem é o meu pai, porque a figura de paternidade que eu conheço, as referências
paternais que tenho, elas são equivocadas. Por muitos motivos, a gente vai tentar apontar aqui. Tem como abrir aí para a gente? O Romanos capítulo 8, versículo 15. Está aqui na minha versão, se você quiser acompanhar aí. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos ou servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ok, gente? Porque não recebestes o espírito de escravidão nessa versão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Sabe quando uma criança pequenininha ainda não aprendeu a falar mamãe ou papai? É justamente essa expressão aí. Essa expressão de uma criança que está aprendendo a falar com toda a sua inocência, e quem é pai aqui vai entender o que eu estou dizendo, que quando o filho, a gente fica meio que torcendo para que a primeira palavra do filho seja papai. É ou não é, gente? Quem é pai aí testifica comigo? Gente, ela falou primeiro o nome do papai. A gente tira uma onda, não tira não? Então, essa expressão é uma expressão tão profunda e de dependência, né? Uma expressão que uma criança está dizendo para o seu pai, o primeiro momento que ele reconhece a paternidade, reconhece quem está cuidando, né? Não é qualquer um, ele não vai chamar qualquer um de pai. Isso é muito interessante. A criança vai chamar aquele que está bem próximo a ele, aquele que ele se sente acolhido, cuidado e protegido. Então essa ideia de o Deus que protege, do Deus que cuida, do Deus que zela, do Deus que te dá segurança, do Deus que o tempo todo está olhando para você com um olhar cuidadoso. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Amém, queridos? Então a gente vai falar desse Abba, desse Deus que cuida da gente, e esse nome que a gente vai dar, ele é Pai. Essa é a melhor expressão que podemos distinguir Deus. E suas características como Pai, elas são preciosíssimas, né? A gente vai vendo a revelação do Deus Pai, que nem sempre é a ideia que a gente vai construindo acerca de Pai. Porque se essa ideia não estiver definida, a probabilidade que eu tenha dificuldade de reconhecer esse Deus Pai, esse Deus que realmente é aquele que vai cuidar da minha vida o tempo todo. Porque às vezes nós temos uma referência de pai, que é o pai que tem uma relação muito de troca, né? E nós, às vezes, como pais, temos essa relação mesmo. Se um filho faz aquilo que a gente disse a ele que ele deve fazer, a gente vai premiar esse filho. Em algum nível, eu acho que não dá para fugir disso. A gente vai estabelecendo algumas normas e cada família vai estabelecendo a sua para a gente normatizar isso, para a gente dar limites aos filhos. Claro que isso em algum nível é saudável, mas em outras ocasiões a gente acaba fazendo isso porque a gente quer ter, de certa forma, o controle desse filho, né? A gente quer ter total controle mesmo do que vai ser a vida dele no futuro, se de fato a gente soubesse como é a vida como vai ser o futuro desse filho, e a gente não tem o controle total dessas coisas. Deus é bem diferente. Jesus sempre se referia a Deus e ele usava a palavra Pai. O próprio Jesus tinha uma ideia muito clara de quem era o seu Senhor. Ele não falava de Senhor propriamente dito, ele falava do seu Pai. Então a ideia de senhorio, que aí Paulo vai mudar no Novo Testamento, para usar muito mais a palavra Pai, porque ele quer trazer uma figura agora, não de servidão, mas ele quer trazer a ideia da paternidade. Eu não sirvo, sabe, a esse Deus apenas no sentido de fazer
tudo aquilo que eu sou obrigado a fazer. Não, eu sou constrangido pelo Espírito de Deus a fazer o que é melhor para a minha vida. Então, Jesus reconhece, nos momentos mais difíceis da sua vida, que ele deveria fazer o que o seu pai estava lhe ordenando, porque no fundo era o melhor para a vida dele. Então, quando eu e você fazemos a vontade de Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Pai, atrelado a esse reconhecimento, é também a ideia de que Ele sabe do que é melhor para nós. E talvez a grande guerra, a grande dificuldade que tenhamos é justamente a ideia de combater com com os nossos projetos. A gente começa um ano, a gente faz um montão de projetos. E a gente, em algumas ocasiões, a gente esquece de pedir direção. Deus, qual é a direção do Senhor para esse ano? A gente inicia o ano achando que tem que fazer muitas coisas diferentes. Mas quando eu e você temos o exercício de dizer, Deus, eu quero fazer a tua vontade porque tu és o meu Pai, e como meu Pai, tu sabes o que é melhor para a minha vida, muito melhor do que eu mesmo, porque você conhece o meu futuro, você conhece o meu interior, você conhece a minha estrutura. Amém, queridos? Deus é o seu Pai. Vamos caminhar um pouquinho mais. Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a chamar o nosso Pai de Abba, o que significa Paizinho. Ele é o nosso Paizinho. Eu lembro que, há muitos anos atrás, estudando, um professor começou a fazer a oração inicial antes da aula, e ele disse uma palavra que nenhum de nós lá entendemos o que ele estava falando. Ele estava dizendo, Deus, eu me coloco na tua presença, genuflexoriamente. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Ele estava falando, me coloco de joelhos na tua presença. Né? Às vezes a gente quer ter uma relação de intimidade com Deus e a gente quer usar as expressões mais difíceis que a gente entende. Né? Então, quando a gente começa a conhecer uma ou outra palavra, né, no grego, nas línguas originais bíblicas, então a gente gosta de usar essa expressão, né? E a gente quer, parece que, rebuscar a nossa fala diante de Deus, quando Deus está dizendo, olha, eu sou o teu paizinho. Eu quero conversar com você com intimidade. Eu quero me relacionar com você. Eu quero me sentar à mesa com você. Eu quero ser o seu amigo. Tá? Eu quero ouvir as suas confidências e quero compartilhar coisas com você. Então essa ideia do pai distante não é uma ideia bíblica, mas é uma ideia da religião. Um Deus que se distancia da gente todas as vezes que a gente comete um erro. Essa é uma ideia da antiga aliança. Sabe o texto que a gente usou muitas vezes e talvez você tenha usado, e me permita dizer que equivocadamente, quando a gente diz o pecado nos afasta de Deus. Veja, eu estou dando aval para que todos pequem? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o pecado não é motivo para você se afastar de Deus. Pelo contrário, o pecado é um motivo de você se aproximar a Ele e ter os seus pecados redimidos. Eu achei que vocês diriam amém, glória a Deus. Não há outra forma, por isso que eu parei um pouquinho. Irmãos, deixa eu dizer, não há outra forma. O pecado não é, queridos, uma barreira. O pecado, queridos, é uma forma que eu reconheço quem eu sou e agora eu vejo em Deus, através de Jesus Cristo, a forma de me redimir. Então a ideia do Pai, revelado na ideia do Filho, ou seja, no ministério do próprio Filho, é essa ideia do Deus que se aproxima de você. Ele não fica distante de você em momento algum da sua vida. Esse é um equívoco enorme. Sabe, a gente achar que em algum momento Deus vira o rostinho para a gente, porque Ele fica magoado com você. Diga para quem está ao teu lado, Deus não está magoadinho com você, porque Ele é o seu Pai. Beleza, pastor, isso que eu queria ouvir. Eu queria começar 2020 com um aval para fazer um montão de coisa que eu não fiz em 2019. Opa, beleza, vou que vou agora. É assim? É claro que não, irmãos. Porque se eu reconheço paternidade, eu reconheço soberania. Se Deus é o meu Pai, Ele é soberano.
Não a ideia equivocada de paternidade que temos nos dias de hoje, mas a ideia de paternidade no mundo do Oriente, no mundo bíblico, é a ideia de alguém que nos dá segurança, proteção, que tem, sabe, uma visão de vida, que tem experiência de vida. Então, esses são os conceitos que eu e você temos. Duplica isso, triplica isso, potencializa isso o máximo que você puder, então você vai chegar perto da ideia de quem é Deus, o seu paizinho, o seu Abba, tá, queridos? Então não há nenhuma barreira, não há absolutamente nada que eu e você façamos que Deus fica bravo com a gente, não. Ele está esperando o tempo todo que você se aproxime a Ele como um pai revelado em Jesus Cristo. Você diz amém a isso aí? Vamos caminhar. Antes de ser poderoso, majestoso, provedor, gracioso, Deus é Pai. Então, isso vem atrelado à pessoa de Deus em Cristo. Porque a revelação do Pai está em Cristo. Então, quem vê Jesus está vendo o Pai. Peraí, a figura do Pai se revela muito mais na antiga aliança do que na nova aliança. Não, também é um equívoco, porque quando eu olho para Jesus, eu estou olhando o Pai, cumprindo uma dispensação nova, cumprindo uma nova etapa do seu projeto de salvar o homem e redimir o homem do pecado. Vocês sabiam que o projeto de Jesus, ele estava no coração do Pai, amados, de antes da fundação do mundo. Sabia? Lá nos primeiros versículos da Bíblia, Deus declarou, queridos, que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quem foi aquele que esmagou a cabeça da serpente? O próprio Cristo. Ele veio para anular toda a força, sabe, contrária, toda a força de Satanás, todo o pecado foi anulado em Jesus. Esse Deus que se revela como seu Pai. Então Ele é um Deus poderoso. Você reconhece que Deus é poderoso? Claro que sim. Ele é majestoso, Ele é provedor, claro. Ele tem provido sobre a sua história, sobre a sua vida, todos os dias. Parássemos para ouvir testemunhos seus, você teria muitos para contar como Deus foi bom com você, como Deus cuidou da sua família, está cuidando e cuidará. Esse Deus que é o seu Pai vai fazer isso o tempo inteiro. Ele é gracioso, mas acima de tudo, Ele é Pai. Sabe, Ele não desiste de você. A gente costuma dizer o seguinte, quando em algumas ocasiões desistimos de alguma tarefa, de algum projeto, é porque nós não somos os pais daquela história. Nós não estamos à frente daquela história, então não priorizamos tanto aquilo, né? Seja numa vida profissional, seja no investimento pessoal, quando a gente está à frente daquilo, a tendência é nos aplicarmos mais naquilo que estamos fazendo, realizando. Mas Deus não, gente. Deus, Ele está em todos os projetos, inclusive nos teus projetos. Ele está olhando, Ele está cuidando de você, porque Ele é um Deus Pai. Vivemos uma época de orfandade, e aí a gente começa a ministrar a você o que o Espírito Santo quer falar essa noite. A orfandade me faz trabalhar para Deus e não com Deus. Há uma diferença talvez estratégica para isso aqui, importante para a gente entender. Nós talvez tenhamos um anseio enorme de 2020 trabalhar para Deus. E no sentido geral isso não tem problema algum. Mas há algo que Deus quer nos trazer claridade esta noite. Ele não quer apenas que você trabalhe para Ele, mas Ele quer que você trabalhe com Ele. Sabe? Não é um exercício funcional, amados. É um exercício que flui. Porque esse Deus não está nos ares, sabe, amados? Ele não está nos objetos, Ele está dentro de você. Esse Deus Criador que decidiu habitar na sua criatura. Ele está dentro de você. E o que está dentro de você vai fluir. Nós não vamos apenas funcionar. A gente costuma começar o ano e dizer, Deus, o que é que eu preciso fazer para o Senhor esse ano? Você já se fez essa pergunta? Como eu vou funcionar para o Senhor? Talvez a gente devesse fazer uma outra pergunta. Deus, como eu vou trabalhar com o Senhor? Em que nível eu vou cooperar com o Senhor? É diferente, porque agora é uma relação de intimidade.
Não é a relação de um camarada lá, idoso, sentado num trono, bem barbudão, com um cajado na mão. Não, é um Deus que te chama a um relacionamento. Ele é o teu pai. A gente vai ouvir falar disso muito aqui. A orfandade é algo que eu e você precisamos entender. Existem órfãos de pais vivos. E eu agora não estou falando de relações familiares, mas eu estou falando da relação com Deus. Existem pessoas que podem estar equivocadas numa relação saudável com Deus por pensar que estão se relacionando com Deus vivo, que Ele é um Deus vivo. Você crê nisso? Essa é a base do cristianismo. Um Deus que veio, ministrou e que ressuscitou e que Ele está vivo. Eu posso me relacionar com Deus por quê, gente? Porque Ele está vivo. Né? Eu posso falar com Ele e Ele me ouvir e Ele me entende, por quê? Porque Ele está vivo. Então essa ideia de estar órfão é a ideia de não entendimento de que Deus é o Deus da relação. Deus é o Deus que senta do lado da gente. E aí a gente não precisa criar nenhuma figura, nenhum estereotipo espiritualizado para eu me aproximar de Deus. Eu não preciso criar nenhum ritual litúrgico para me chegar a Deus. Ou seja, eu estou livre, totalmente livre, da minha maneira, do meu jeito, falar com Deus e Ele vai se relacionar comigo. Eu não sei o nível de experiência que você tem cristã, talvez você seja muito novo, ou talvez você ainda não tenha tomado uma decisão segura de caminhar com Cristo. Não importa. Deus é o Deus, o teu Pai, e se você conversar com Ele, Ele vai te ouvir, e se você se aquietar, Ele vai falar com você, e é muito provável que você ouça instruções dEle. Eu já ouvi testemunhos de pessoas dizendo, olha, eu quando não era crente, mas mesmo quando eu não havia me decidido caminhar com Jesus, eu ouvia a voz de Deus. Quantos já tiveram essa experiência aí? Né? Pessoas que não tinham ainda um compromisso com a igreja local, não se consideravam cristãos por alguns motivos, mesmo assim conseguiam ouvir Deus. Por quê? Porque Deus, amados, não tem pré-requisito. O pré-requisito de Deus é você reconhecer que Ele é o teu Pai. Então vamos lá, que tipo de pai você teve? Deus é Pai, mas não é o Pai terreno. Se você pode ter tido um pai maravilhoso, não, mas a figura que eu tenho de Deus é a figura do meu pai, porque o meu pai foi um camarada muito precioso para a minha vida, um cara bondoso demais, ele sempre me assistiu, ele fez o que podia ter feito pela minha vida. Talvez esse seja o teu testemunho, e glória a Deus por isso, né? Mas alguns tiveram uma experiência equivocada, né? Uma experiência difícil, uma experiência de um pai que não proveu, uma experiência de um pai que não teve afetividade, um pai que não foi presente, um pai que não supriu, um pai que não esteve nos momentos mais importantes da sua vida. Talvez seja essa uma das suas histórias. Seja qual for, se a primeira ideia, se a primeira realidade for a sua, de um pai presente, supridor, de um pai bondoso, Deus é muito mais do que essa ideia que você tem. Você diz amém aí, irmão? Deus é mais do que isso. Caramba, Deus é mais do que isso. Deus é mais próximo. Porque por mais que você tenha um conceito muito bom do seu pai, você vai fazer algumas observações acerca da vida dele, ou algumas divergências depois que você se tornou adulto. Você vai dizer, eu não vou fazer com os meus filhos o que o meu pai fez comigo, então você vai dar motivos para dizer isso. Agora, se você teve na sua vida um pai com muitas dificuldades de relacionamento, você então terá também que olhar agora para Deus e perceber que Deus é muito, muito mais do que essa ideia que você teve do seu pai. Não sabemos a nossa identidade e vivemos como órfãos. Quando eu não sei quem eu sou, eu posso me achar filho e não ser um filho. Entenda, vou tentar explicar isso, vou explicar isso para você entender. Por quê? O que me faz filho? O que me faz filho é a ideia plena de quem é o meu pai. Sabe? Ou pelo menos que me faz usufruir daquilo que ele tem. Eu posso até saber de onde eu vim, eu posso até ter lá a minha certidão de nascimento, mas eu vou usufruir
daquilo que o meu pai tem para mim, se a minha ideia de Deus for uma ideia muito clara. Porque senão eu vou ter a ideia do pedinte e não do herdeiro. Quem é filho sabe que em algum momento vai herdar alguma coisa. Por direito, por filiação. Você não vai herdar porque você tem mérito, não, só pelo fato de você ser filho. Então, a ideia de paternidade é essa ideia de viver, amados, crendo que nós somos herdeiros. Herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Isso significa dizer o seguinte, que o que Deus prometeu direto a você é seu. E o que Deus prometeu via Jesus também é seu. Tudo aquilo que Jesus recebeu como glória, autoridade, sabe, é teu também por direito. E entenda isso de forma equilibrada, né? Senão você vai para o extremo nisso. Deus é o Deus que te deu e é direito seu saúde, é direito seu prosperidade, é direito teu fluir em tudo o que você fizer para a glória do nome dEle. Sabe o que a Bíblia diz, amados? Que tudo aquilo que você pedir em nome de Jesus, Ele vai te dar. Opa, peraí, pastor, peraí, não é bem assim. Existem coisas que eu peço e Deus não me dá. Talvez você tenha pensado nisso, né? Quantos já tiveram aqui orações não respondidas, gente? Agora, né? Todo mundo, né? Aí eu primeiro levanta aqui, todo mundo vai dizer. Pois é. E Deus não te respondeu, e aí você vai tentar encontrar respostas para isso. E você vai dizer, não, Deus não me respondeu porque eu não estava preparado. Deus não me respondeu porque eu não merecia o que eu pedi. Ou, amados, uma resposta que talvez seja mais coerente, talvez eu não responda todas as indagações que você possa estar fazendo, mas você pode ter pedido errado. Pedistes e não recebestes porque pedistes mal. Como é que pede mal? Eu aprendi lá na EBD, lá desde criança, que a minha oração começa no nome de Jesus, né? A minha oração é ao Pai, né? Sempre direcionada ao Pai, no nome do Filho, impulsionado pelo Espírito Santo. Se eu sigo essa regrinha, tá legal. Mas como é que eu peço errado? Eu peço errado quando, em algumas ocasiões, a minha intenção não é glorificar ao Pai através do Filho. Tudo que pedis em meu nome, eu vos darei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe, Deus quer glorificar nas tuas realizações. Espera aí, então, pastor, eu tenho que viver o tempo todo espiritualizando a minha vida? Será que eu não posso usufruir de nada? Será que eu não posso possuir nada e isso me alegrar e Deus não se contentar com a minha alegria? Não é isso, amados. É que às vezes eu tiro a glória de Deus e coloco a minha capacidade, eu coloco os meus esforços, eu coloco tudo o que eu fiz, em primeiro lugar, e vou colocando Deus meio que no cantinho, mas a religiosidade não me deixa descartar Deus de vez, então de vez em quando eu chamo Deus de novo para o processo que eu estou vivendo. Então a primeira coisa que eu preciso identificar como pedir errado é quando eu não tenho em primeiro lugar a ideia de glorificar a Deus. Será que você hoje tem um sonho para 2020, assim, dizendo assim, esse sonho é o maior sonho da minha vida, e eu estou apostando todas as minhas fichas que 2020 eu vou conseguir ele? Então você vai pedir muito direto, Deus, esse é o meu pedido. Aí você vai lá descrever para Deus, você vai dar detalhes para Deus, porque você aprendeu que precisa ser específico para Deus, então você segue todas as regras lá e diz para Deus exatamente o que você quer. Mas será que junto a essa forma específica de oração, você pode dizer a Deus, Deus, mas eu quero que o Senhor faça aquilo que vai glorificar o teu nome nessa situação. Se eu estiver equivocado na minha maneira de pedir, ajeita essa minha motivação, porque Paulo diz isso, né? Que o querer e o realizar pertencem a Deus. Ou seja, Ele age na nossa vontade
e age realizando. Então, o maior segredo de uma vida que pede e glorifica a Deus é uma vida que depende do Espírito, espera do Espírito uma inspiração, então você declara aquilo que o próprio Espírito de Deus gerou no teu coração. Compliquei, gente? Mais ou menos, né? Deixa eu ser mais específico para isso. Quando você for orar acerca de alguma coisa, você deve dizer: Espírito Santo, meu desejo é exatamente esse, mas eu quero aprender e ajustar tudo o que eu estou pedindo a fim de que o teu nome seja glorificado. A primeira coisa da minha vida, Senhor, o meu primeiro desejo é honrar o Senhor. O meu primeiro desejo é colocar o Senhor à frente de qualquer coisa que eu venha possuir, daquilo que eu venha avançar. Essa é uma oração corajosa, porque Deus pode te levar a ajustes e ajustes sérios. Então, queridos, identificar quem eu sou define a vida de vitória que eu vou ter. Cuidado com o espírito de orfandade. Cuidado com aquele espírito, amados, que tira de você a sua possibilidade de herdar de Deus. Você é herdeiro, você não é um pedinte de Deus. Eu falava esses dias sobre esse espírito mesmo, esse espírito de pedinte. A gente se envolve em tudo aquilo que a gente quer poderosamente, que a gente quer excessivamente, a gente quer com muita força, então a gente está lá o tempo todo. Deus faz, e a gente ora um dia, ora outro, ora e se envolve em campanhas para receber exatamente alguma coisa, quando na verdade a gente deveria estar descansando em Deus e dizendo: Deus, eu sei que eu sou um herdeiro, eu tenho direito. Eu não sou, um pedinte espiritual. Eu sou, como filho, alguém que tem direito. Então, o meu exercício de fé é esperar a manifestação daquilo que o Senhor já conquistou para a minha vida. Isso é uma clareza, amados, de paternidade. Eu sei quem é o meu pai. Então, o espírito de orfandade é esse espírito que, às vezes, amados, quer bater a nossa porta e dizer: espera aí, seja um pedinte. Vai lá, vai implorar. Queridos, você tem direito, é seu. Quando você está no estacionamento, você pede licença às pessoas para abrir teu carro. Por que você não faz isso? Porque o carro é seu. Você tem direito. Quando você tem qualquer coisa na sua vida, você conquistou aquilo, você não pede autorização. Por quê? Porque aquilo é seu. Deus te deu aquilo. Então você toma posse disso. Você recebe isso aí, amados? Aleluia. O órfão trabalha pelo salário, mas o filho sabe que possui herança. Você não vai trabalhar pelaquilo que você vai ter como resultado do seu trabalho. Não, eu trabalho com Deus porque eu sei que eu sou o herdeiro nele e que Ele já me deu tudo aquilo que eu preciso. Então a minha vida vai servir para glorificar ao Senhor e revelar Jesus através de quem eu sou, porque eu sou um filho que tem o direito à herança. Sabe aquele, irmãos, que só faz aquilo pelo salário que vai receber? Ele não é proativo em absolutamente nada. Ele só faz, tem umas regras lá, não, você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, e ele vai fazer. Ele não vai fazer nada além daquilo, sabe por quê? Porque ele não foi contratado para fazer aquilo. Na vida espiritual, às vezes a gente diz assim: não, peraí, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. E às vezes a gente esquece, queridos, que eu não vivo pelo salário, sabe? E no sentido dos benefícios da minha vida cristã apenas. Eu vivo porque eu tenho direito à herança. E Deus me dá muito além do que eu preciso. Deus nos dá abundantemente. Amém? O papel do pai é dar proteção, direção e limites. Você crê que Deus tem protegido você? Tem dado direção a você? Mas às vezes Ele também dá limites. Todo pai, em algum momento da vida, diz seu filho alguma coisa: filho, você não pode fazer isso. Né? Você vai até aqui, olha, você só vai poder ir a determinado lugar se você fizer... Todo pai faz isso. Todo pai coloca alguns limites e algumas regras. Por quê? Porque Deus faz isso, porque o tempo todo Ele está levando você para níveis diferentes. Deus é esse Deus, Pai, um Pai que cuida da gente, que faz ajustes. O Pai nos ensina a vivermos a plenitude da herança que Ele tem guardado para nós. Então, queridos, quando você vem a esse lugar, é Deus ensinando você a ter expectativa da tua herança. Sabe?
você tem direito a coisas lindas e preciosas, coisas maravilhosas de Deus. Deus vai fazer coisas lindas, eu creio nisso, isso não é um jargão, não, gente. Apenas, sabe, uma maneira da gente expressar a bondade de Deus, não. Deus é um Deus que faz coisas tremendas. Você é filho, e quem é filho sabe a sua origem e a sua identidade. Você sabe de onde você veio e para onde você vai, gente? É isso aí. Identidade vem da palavra idem. Igualdade, qualidade ou particularidade do que é idêntico, rigorosamente igual em relação ao outro. Então, o que significa reconhecer a minha identidade? É cada vez mais me parecer com Jesus. É cada vez mais me assemelhar a Jesus. Quando eu olho, Jesus, o que eu devo fazer? Então a gente olha para a Bíblia e diz, bom, essa é a minha direção, então eu reconheço que Jesus fez assim e é exatamente desse jeito que eu vou fazer. Então, reconhecer a identidade nada tem a ver com dizer, eu sou da igreja de Nova Vida, eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y. Não tem a ver com isso. Reconhecer a minha identidade é cada vez mais me parecer com o meu mestre, com Jesus. Ter as características de Jesus na minha vida, ter a vida de Jesus em mim, pensar como Jesus pensa, ver como Jesus vê. Lembrei agora de uma cançãozinha que a gente usava lá na EBD, como pequenininho lá, a gente, né? É ver como Jesus vê, pensar como Jesus pensa, é andar como Jesus anda. Ou seja, isso é ter identidade. Hoje se fala muito sobre ter identidade. A identidade cristã foi ofuscada, foi perdida. Mas o que é ter a identidade? Ter a identidade de Jesus é ter o amor de Jesus. Sabe, é ter a vida de Jesus em nós. Nós vamos ser idênticos a Jesus cada dia mais. Amém, queridos? Cada dia mais ser idêntico ao Pai. Identidade é ser igual a Jesus, com quem você quer se parecer, é a pergunta. Deus não é mais o Deus que... Vamos lá, Deus não é mais... Vai sair, gente, vai sair, fica tranquilo. Deus não é mais Deus se você o adorar, mas porque Ele quer e pede sempre que você o adore. Por que é? Ele vai ser mais Deus quando você canta, porque a maior expressão que a gente entende de adoração é quando a gente canta, né? Claro que isso é muito maior do que isso. Ele vai ser mais Deus? Ou vai ser menos Deus quando eu não o adoro? Mas por que é que Ele me pede que eu seja um adorador? Porque nós nos tornamos parecido com aquilo que adoramos. Então, quando eu adoro Deus, eu pareço mais com Ele. Quando eu priorizo Deus, eu me pareço mais com Ele. A vida de Deus é impregnada em mim toda vez que eu me identifico como um adorador. Eu e você, como filhos de Deus, somos convidados a entrar no nível de adoração. Somos convidados, queridos, a nos identificar com a mensagem de Jesus para que eu e você vivamos como herdeiros e não como alguém, amados, que de vez em quando Deus vai lá e abençoa. Não, nós somos abençoados, essa é a nossa identidade. O Pai deseja que o adoremos para que nos tornemos parecidos com Ele. O órfão, ele vai reclamar por um bezerro. E o filho reconhece que todo o reino lhe foi dado por herança. Eu já estou terminando. E essa frase vai te remeter ao filho pródigo, né? A gente pensa logo nisso. Quando o filho pródigo volta depois de uma aventura decepcionante, e o filho mais velho está no campo trabalhando, ele volta para casa e ver uma festa acontecendo. Você já conhece essa mensagem? Mas o que identifica a grande dificuldade do filho mais velho não é apenas o ciúme de ver uma festividade acontecendo e ele nunca ter tido a oportunidade de festejar no nível que ele estava vendo, mas era a dificuldade de entender paternidade no sentido da herança. Ele estava reclamando pelo bezerro que foi morto. Por quê? Porque ele não tinha ideia de que ele era herdeiro e que todo o reino era dele. Olha,
Quem é órfão e não é filho, reclama por coisas pequenas que não tem recebido. E não tem a ideia plena de que todo o reino lhe pertence. O teu pai, que é dono de todas as coisas, ele lhe deu todas as coisas. Ele partilhou, ele poderia não partilhar com você. Ele deu todas as coisas a você. Eu sei que quando eu perguntei que se algumas orações nossas não foram respondidas, e muitos de vocês disseram sim, e é verdade. E é muito provável que algumas orações daqui para frente também não sejam respondidas, pelo menos no nível que você espera a resposta. Mas isso é motivo de eu ficar amargurado, triste, ou até fraco espiritualmente, achando que Deus não me ama, achando que Deus não tem planos para a minha vida, me achando assim um fraco, achando que eu tenho que fazer mais coisas para Deus olhar para mim com mais, com mais cuidado. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que algumas pessoas dizem para a gente? Olha, essas coisas não estão acontecendo com você, é porque você tem que fazer isso, isso ou aquilo. Aí vai dando para a gente lá uma série de regras espirituais para a gente cumprir. Então a gente vai achando que a gente tem que ajudar Deus a ser Deus. Essa é uma ideia equivocada de paternidade. Eu não preciso estar magoado pelaquilo que eu não tenho entendido que está acontecendo na minha vida. Eu tenho que estar convicto e seguro e fundamentado de que eu estou num reino, que o meu Pai é o Senhor desse reino, e Ele me deu o seu reino por direito. Eu não serei abençoado, eu sou abençoado. Isso é uma posição que você tem, mas isso pode ser contraditório com aquilo que você esteja vivendo, né? Isso pode não ser a realidade que você esteja vivendo, ou pelo menos aquilo que você não está entendendo momentaneamente. Querido, a nossa visão sempre é a visão de reino. Hoje se fala muito da visão de reino. Visão de reino é isso. Eu faço parte de um reino que o meu Deus, o meu Pai é o Senhor. E Ele me garantiu que todas as coisas, me são dadas como herança. Eu sou herdeiro. Então a ideia de começar esse ano como alguém que tem direito, mas isso é o quê? Colocar Deus na parede e dizer: Deus, eu tenho direito. O Senhor disse que eu tenho direito, de uma forma arrogante. Não, queridos, não é isso, mas é dizer a Deus o tempo inteiro: Senhor, eu sei quem eu sou no Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Pai, e eu me identifico com o Senhor, e o Senhor, se o Senhor disse que é assim, então é assim. Eu não tenho dúvida de que o Senhor fará exatamente aquilo que o Senhor disse, então eu não permitirei que palavras saiam da minha boca que sinalizem incredulidade. Eu não entendo agora, mas entenderei à frente, porque o Senhor disse, e a minha vida está fundamentada naquilo que o Senhor disse. O Senhor é o meu Pai e cuida de mim, e essa é a minha identidade, identidade de filho. Eu sou filho dele. Você pode colocar-se de pé aí, gente? Aleluia. O reino do Pai está em você. Você não é órfão. Isso é tão precioso, gente. E reconhecer mesmo a paternidade de Deus. Um Deus que não se esquece, um Deus que não deixou você para trás, um Deus que cuida dos detalhes da sua vida. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. Talvez você tenha vindo a essa quinta-feira pensando: eu vou orar mesmo, que eu quero começar meu ano diferente. Eu quero começar meu ano mais mergulhado, mais comprometido. Eu quero começar meu ano mais espiritual. Eu quero alimentar mais as coisas espirituais na minha vida. Talvez tenha sido esse o propósito. Isso é muito nobre. Eu espero que esse sentimento se mova todos os dias da sua vida. Não há nenhum problema em você fazer isso. Mas reconhecer a minha paternidade, reconhecer segurança. Você já pensou, irmãos? Se eu amanhecesse salvo, o anjo escreveu o meu nome lá no livro da vida. Passou o dia, o mesmo anjo vai lá e apaga meu nome do livro da vida. Meu Deus, gente. Quantas vezes você teria seu nome apagado por dia? Inúmeras vezes.
Sabe, inúmeras vezes seria tirado de você a possibilidade de viver a herança que Deus garantiu na cruz do Calvário. Eu não sei o que você compreende sobre perdão de pecados, mas talvez o pecado, por muito tempo, e na antiga aliança, foi um motivo de acusação, foi um motivo de limitação. Hoje não é mais. Eu estou legitimando o teu pecado? Não. Eu estou dizendo para você que na cruz você pode se livrar do teu pecado. Você pode jogar fora o fardo e viver uma vida em santidade nele. Porque ele em você refletirá uma imagem, amados, do perfeito na sua vida. Então, é só você inverter a ordem. O homem já não está no centro desse processo, mas o homem é apenas, amados, alguém que se coloca como alguém que crê, e Deus vai agindo, o Espírito Santo vai ajustando, o Espírito Santo vai fazendo as coisas, você vai dependendo dele, você vai descansando em Deus, a paz do Senhor vai entrando no teu coração, você sabe que você é semelhante a Ele em Cristo Jesus, Ele fez isso pela tua vida. Então comece esse ano de 2020 dizendo: eu não vou deixar ninguém me dizer agora que eu sou menos de quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Ninguém vai tirar a minha filiação. E eu vou viver todos os privilégios de filho de Deus. Tudo aquilo que Deus me garantiu que é meu, eu vou viver. Por mais que você perceba que em um momento ou outro isso não seja tão visível para você, isso não esteja tão claro para você, mas o que move a tua vida é o que Ele disse ao teu respeito. A verdade que norteia você não é o que você sente, mas é o que Ele disse ao teu respeito. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Aleluia. Vamos adorar a Deus.